The Project Gutenberg e-book of Carta de um cidadão de Genova a um seu correspondente em Londres. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. Title: Carta de um cidadão de Genova a um seu correspondente em Londres. Author: Anonymous. Release date: June 7, 2006. E-book Jogo da Velha 18528. Language: Português. Start of the Project Gutenberg e-book Carta de um cidadão de Genova a um seu correspondente em Londres. Produced by Rita Farinha and the online distributed proofreading at http://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by National Library of Portugal, Biblioteca Nacional de Portugal. Carta de um cidadão de Genova a um seu correspondente em Londres. Entre os fatais eventos desta presente guerra, entendo Serra de VM sem dúvida havido por digno de maior ponderação, o que aconteceu na cidade de Genova, no dia 10 do corrente, eu, que com horror vi o princípio, e o fim dele, faltaria aos empenhos da nossa boa amizade se deixasse de participá-lo a VM com individuar-lhe as causas de que se originou, e narrar-lhes sinceramente os factos mais essenciais de que se compôs. Já constarão a VM os artigos do dia 6 de setembro, intimados a esta Sereníssima República pelo comandante do exército austríaco, e ainda que ela se achasse nessa ocasião constrangida a submeter-se a quaisquer leis, ditadas com a superioridade das forças, contudo os seus povos a sofriam de mau ânimo não só por conhecerem quão graves e indecorosas fossem para o governo, e para toda a nação, quanto mais por as crerem totalmente alheias das máximas, sempre grandes, e generosas de S. Majestade Imperatriz Rainha, contra a qual a dita República nunca teve guerra. Aumentou-se extremamente o comum sentimento, quando em 8 de setembro foram intimadas do general comissário Conde de Chotek, as exorbitantes contribuições de 9 milhões de cruzados, o ferro, o fogo, e o seco, que irreparavelmente ameaçava em caso de repulsa, encheu tanto de ira o povo como de terror, considerando que as vidas, as fazendas, e a liberdade de cada qual não dependia jamais, que de petitórios inexecutáveis, e do despótico procedimento dos exactores, em que se não descobria moderação alguma. Pagos os primeiros 3 milhões de cruzados, e outros 150.000 de refresco ao exército, todos no termo de 5 dias,
renovarão-se outra vez bem depressa ao governo as mesmas insistências, e ameaços por outros 3 milhões, que foi preciso logo pagar, nem será difícil conjecturar quanto internamente se enfurecesse o povo, vendo publicamente transferir para o quartel-general sumas tão relevantes. A natural impossibilidade de as achar em outra parte, e o forçoso objeto de remir a cidade do horror das execuções militares, a cada instante ameaçadas, obrigou este sereníssimo público ao extremo expediente de pôr mão no sagrado depósito da casa de S. George, adonde se conserva com íntegrima fé o dinheiro, assim dos próprios nacionais, como dos estranhos, por esta nunca ouvida resolução, todos os cidadãos, e com especialidade os homens de negócio, e os muitíssimos, que vivem dele, ficarão extremamente sentidos, ou já pelo espólio gravíssimo de tantas famílias, ou já pelo pejo de ver violada aquela casa, que se respeitava como principal alicerce da República, e seus súbditos, ou também pela irreparável ruína do comércio, que se sumergia totalmente sem esperança de nunca mais restituir-se ao seu antigo crédito, pela falta dos tesouros, extorquidos da dita casa. Ficara-me admirado, que além destas contribuições, sem exemplo, chegasse o senhor conde de Chotek, sempre com os mesmos ameaços, a pedir outro 1.200.000 cruzados em dinheiro de contado, por conta dos quartéis de inverno, sem incluir nesta soma, o que em espécie pedia para mais cômoda subsistência dos ditos quartéis, porém ainda mais estranhava-me que nunca pudesse a República conseguir os passaportes, que pediu para os 4 patrícios, que destinou para na corte de Viena. Implorarem um justo alívio a tantas opressões, mas sim que fosse por todos os modos embaraçada a via, por onde na dita corte se pudesse esperar os efeitos daquela generosa clemência, que sem dúvida teriam experimentado estes povos, quando Sua Majestade Imperatriz Rainha, fosse informada da mínima parte dos seus infortúnios. Chegaram contudo a Genova, por várias partes, avisos certos, que Sua Majestade Imperatriz Rainha comovida, não tanto dos impulsos do seu rectíssimo ânimo, quanto dos bons aficionados de algumas cortes, e particularmente da de Roma, tinha prometido a Monsenhor Nancio, que reside em Viena, que diminuiria à República a terceira parte das contribuições, em que foi multada. Extremo porém foi o sentimento destes povos, quando entenderão, que as representações pervenidas em Viena destes senhores generas fizeram revogar tal indulto. Com efeito, em lugar da dita diminuição, ouviu-se pelo contrário no dia 30 de novembro, intimar absolutamente o pagamento da dita terceira parte, e aumentar eximiamente as primeiras pretensões dos quartéis de inverno, porque foram taxados em outros 3 milhões de cruzados, com outras relevantes sumas, de maneira, que além de 6.150.000 cruzados já pagos em dinheiro de contado,
achava-se esta capital constrangida a pagar outros 6,5 milhões, sem dilação, com a cominação das mais rigorosas execuções militares. A estas tão graves extorsões, se ajuntava um sem número de agravos, que se multiplicavam cada dia mais contra o povo desta capital, como contra os mais de todo o Estado. Eu me não dilatarei em relatá-los a VM com distinção, mas porque possa ter alguma ideia delas, bastará entre tantos, que VM saiba como nos lugares marítimos se tomavam por força, e sem serem satisfeitas, as embarcações de toda a casta, para se transportarem tropas e mantimentos, em outros se constrangiam as comunidades a contribuir vívaras para os soldados, pela metade menos do preço que os compravam os proprietários, nas terras mais pobres, se extorquiam dos oficiais subalternos sumas consideráveis de dinheiro debaixo de título de deixá-los viver com quietação. As tropas haviam de ser abundantemente providas, com dispêndio excessivo em Rilma província estéril, ilimitada nas suas produções, e sem embargo disto, nunca deixavam de devastar as terras, e as casas, e os moradores mesmos não ficavam isentos de pancadas, e outros insultos. Os operários ficavam ordinariamente defraudados do seu trabalho, os cidadãos vilipendiados com injúrias, os mercadores e tendeiros constrangidos a vender por preços muito menos do justo, e finalmente o povo todo cotidianamente insultado, com palavras descompostas, e com violências nunca vistas. Ia-se entretanto em Genova diminuindo o pouco, que ainda ficou do comércio, e único remédio da cidade, e aumentava-se pelo contrário a indigência de tudo quanto se faz preciso para a vida. Via-se despovoado o porto desta capital, e todos os mantimentos, que traziam as embarcações para o preciso sustento, eram violentamente embargados dos génaras e comissários do exército, com o fundamento de prover com elas a armada, ou com o pretexto de dirigi-los na Provença, ficava inteiramente interdicta a navegação, por falta de passaportes, cruelmente negados do general Botha, e tanto mais necessário para as embarcações, que navegavam de portos remotos, quanto da extrema ruína a qualquer casta de trafego livre, dentro do mesmo porto, com exemplo execrando, e nunca visto, se permitia fossem embargados os mesmos navios, que nele entravam, sem reparo ao dano enormíssimo dos proprietários, e ainda mais de todo o povo, a quem se tirava com tal violência os meios de poder sustentar. Alguns oficiais de guerra austríacos tomavam a liberdade de entrar hostilmente armados a cavalo na mesma alfândega, para dar-lhe busca, ação que realmente indicava piores consequências para todos os negociantes, porque justamente temiam que as fazendas, tanto próprias como alheias, ficassem tão pouco seguras no sempre respeitado couto da dita alfândega, como o dinheiro na casa de S. George. Para reparar tantas violências e tantos prejuízos não era suficiente o paternal zelo,
e acertadas providências do governo, que não obstante ver totalmente exausto o público erário, suspendia contudo o agravo de novos impostos, antes procurava de suprimir parte daqueles, que são indispensáveis para o Estado, porque os excessivos danos, que causaram as tropas austríacas, já se não podiam de maneira alguma remediar. O progresso das armas del Rei de Sardenha na ribeira do Poente, e o sítio ou da cidadela de Savona, causava a todos os cidadãos, e negociantes as mais dolorosas apreensões, e com universal sentimento se falava na péssima Constituição, em que se achava o nosso público constrangido a se não defender, nem cometer hostilidades contra as tropas piemontesas, a tempo que estas iam à sombra de Sua Majestade Imperatriz Rainha, e da Armada Marítima de Inglaterra, conquistando com pouco trabalho os seus estados, e as praças mais importantes. Há motivos tão fortes de tão grande aflição, se juntava o receio das execuções militares, que já se tinham por inevitáveis, vista a impossibilidade de se poder satisfazer as imensas sumas já expressadas, e dos avisos certos, que chegavam de todas as partes, que o aseguravam. Reparava-se neste tempo, que por ordem do general comandante Marques Bota, se faziam distintamente reconhecer, e examinar com cuidado os postos, e as fortificações mais importantes de Genova, viu-se ocupar das suas tropas o bastião de S. Bento, que domina esta capital, e vários outros fortes dos novos muros, que a sujeitam, e se tem advertido, que os 5 morteiros para bombas do dito bastião, foram apontados 3 delas contra a cidade, e 2 contra o Palácio Ducal, e finalmente ouviu-se publicar de toda a tropa, que Genova em breve tempo se assemelharia a um inferno, que era preciso extorquir dela até o último real, e que se não devia aos moradores deixar mais, que os olhos para chorarem as suas desgraças. Qualquer ânimo desapaixonado, conhecerá sem dúvida, em que consternação se haviam de achar todas as classes deste povo. Muitos cidadãos desamparavam a pátria, por não presenciarem a ruína dela, outros punham em salvo as mulheres e filhos, para não os exporem ao ludibrio dos soldados. Outros internamente fremiam esperando o ponto da fatal tragédia, e em todos já não cabia lugar de maior irritamento para tomar qualquer resolução por fatal, e extrema, que fosse. Estando as coisas nestes termos, transportava-se por ordem do general comandante a artilharia da cidade para se embarcar, e levar para o exército na Provença, e no Tez, como sempre, ficavam as representações, que se faziam por parte do governo, mas o povo, já enfurecido por tantos motivos, não podia de nenhuma sorte tolerar, que se retirasse o que conhecia preciso para sua defensa, e vera a cidade, ficando desarmada, exposta aos insultos de qualquer, que quisesse atacá-la. Sucedeu, pois, no dia 5 do corrente a tempo, que se transportava um grande morteiro para bombas, por um dos principais bairros,
chamado Protauria, muito povoado, que se profundou com o grave peso, a rua por onde passava, os oficiais austríacos, que assistiam ao transporte, quiseram por força obrigar alguns dos circunstantes a levantar a pesada máquina, e como acharam repugnância nelas, os maltrataram com pancadas. Acudiu a tal violência maior número de gente, e as pedradas afugentou os ditos oficiais e soldados, que foram obrigados a desempararem o morteiro. Irritado porém o povo da próxima injúria, e muito mais da excessiva, e contínua opressão, em que se via, principiou a tomar aqueles expedientes, que lhe sugeria a desesperação. Juntou-se um grande número delas, transferiram-se de noite ao palácio ducal, e pediram tumultuariamente com altas vozes, e por muitas horas, as armas. Porém o governo não só lhes negou constantemente, mas procurou com os meios mais eficazes de apaziguar no princípio o tumulto, deputando ao tal intento alguns patrícios para com a sua autoridade aplacarem a fúria do povo, sobre o qual sempre foi preciso, para tê-lo afastado do palácio, ordenar às guardas, que fizessem algumas descargas de fuzilaria. Estes, e outros meios, que se tomarão, haveriam talvez colhido algum fruto se as contrárias ideias do comandante-general não os fizessem inúteis. O governo por meio de um patrício informou o dito general na mesma noite de 5 de todo o sucesso, para que entrasse na consideração de quanto lhe era preciso moderar o seu dínio. A mesma representação lhe foi repetida no dia sucessivo pelos dos deputados ordinários da República para persuadi-lo a não intentar coisa alguma de novo, e a suspender o transporte da artilharia por não excitar mais a emoção popular, e principiar por este modo a pôr na cidade o sossego. Porém ele entendeu que não convinha. Portanto ordenou sem mais consideração, no mesmo dia 6, que um destacamento dos seus granadeiros fosse a defender, e prosseguir o transporte da artilharia, porém ficaram também estes rechaçados, e tanto se derramou o furor no povo, que uma parte dele intentou expulsar das portas de Santo Tomás, em que estavam aquartelados, os austríacos, e estes pelo contrário se adiantaram, e ocuparam algumas eminências muito importantes dentro da mesma cidade na rua chamada da Água Verde, e no bairro chamado de Prie. Reforçava-se entretanto ocularmente o povo, e depois de ter no dia 7 posto algumas defensas contra as ditas eminências, tornou outra vez a pedir com maior instância e resolução as armas, e denegando-as com igual constância o governo, foi contudo obrigado a aumentar extraordinariamente as guardas do público palácio, e por um grosso piquete nos armazéns das armas, porque muitos do povo com escadas muito altas, que tiraram das igrejas, e outras partes, tinham disposto a entrada pelas janelas dos ditos armazéns, porém vendo frustrado o intento, viraram-se a dar busca em todas as casas da cidade, e nas lojeias adonde se persuadiram achariam armas,
e munições de guerra, forçaram os armazéns da pólvora, desarmaram alguns postos de tropas regulares, que estavam na dita cidade, ocuparam várias baterias, e transportaram em um instante algumas peças de artilharia nos postos, que erigiram contra as sobreditas eminências, e principiou-se desta sorte o fogo, que durou reciprocamente por muitas horas. Não faltavam ao mesmo tempo os sobreditos deputados do governo em sempre instar com o comandante-general para que concorresse de alguma sorte em uma ocasião tão urgente a fazer as diligências, que o governo continuava para mitigar os espíritos revoltos do povo. Mas como ele não julgou próprio dar resposta alguma positiva, faltou para este motivo o meio para conseguir o fim que se desejava. O povo, que se não julgava seguro já das execuções militares, tantas vezes intimadas, nem tampouco do rigor do general, caso que ficasse superior, determinou pedir a entrega das portas da cidade, que presidiavam as tropas austríacas, e a desistência do transporte da artilharia, como meios indispensáveis da sua manutenção e defesa, e o comandante-general, pelo contrário, não só denegava absolutamente este indulto, mas também toda a moral caução, e menos se resolvia a explicar por escrito donde chegariam as suas determinações. Sem embargo disto, introduziu-se no dia seguinte 8 da manhã uma espécie de armistício, do qual, atento o governo, se aproveitou para renovar as suas diligências, e ver se podia de algum modo evitar a ruína iminente. Ao mesmo intento, empenhou-se o príncipe sabedoria, e vários outros sujeitos próprios para semelhantes casos, avistaram-se, e persuadiram com toda a energia ao comandante-general, mas como o acharam firme sempre na sua persistência em não querer consentir no que pedia o povo, dando sempre respostas inconcludentes, e ambíguas sem nunca querer dar por escrito nenhuma palavra, ficarão frustradas todas as diligências, e infrutuoso qualquer tratado. Chegou por fim o dia 10, em que o povo, cujas forças já estavam sumamente crescidas, não podendo admitir já outros conselhos, que os da própria defesa e caução, não só renovou a busca das armas e das munições de guerra nas casas particulares, mas violentou os depósitos públicos, e tomou por força a posse das melhores baterias, e daquelas portas da cidade, que ainda se guardavam das tropas da República. Diarre entrou nas igrejas, fez que ao toque de sinos se convocassem todos os habitantes de qualquer classe, e condição que fossem, intimou-lhe, pena de vida, aparecessem armados nos respectivos lugares, que se lhe destinarão, obrigou até os mesmos sacerdotes, e qualquer, que se achava na cidade a tomar as armas, e finalmente não se via em todas as partes, coisa que não fosse um ímpeto indomável, e uma firme resolução, ou de vencer, ou de morrer. Durou contudo por algumas horas do mesmo dia 10. O sobremencionado armistício,
e se o senhor comandante-general Marques Bota tivesse oportunamente aderido às instâncias do povo, podia com fundamento esperar-se que pararia esta torrente, mas como ele procurava só dilações, e continuava no sistema de não concluir coisa alguma, acabou de conduzir os ânimos até ao último extremo da desesperação, cujos efeitos são dignos de seria ponderação, quando já não tem outro remédio. Principiou-se da parte dos austríacos imponderadamente o fogo de algumas peças de artilharia, excitou-se à vista disto na plebe, um furor inexplicável, logo acometeu com impavida resolução, 2 horas antes do meio-dia os sobreindicados postos importantes em que as tropas austríacas se tinham fortificado dentro da cidade, ficaram vencidos, e fez prisioneiros os destacamentos, que os guardavam, e tomaram 2 peças de artilharia de campanha, e daí prosseguindo com o mesmo calor, assaltou as já mencionadas portas de Santo Tomás, senhoreou-se delas em um momento, e progredindo, saiu na praça contígua chamada do Príncipe, na qual estava formado um grosso de 2.500 austríacos, que não podendo resistir ao grande ímpeto com que foram acometidos na frente, e de outro destacamento que descia de Rilma eminente a dita praça pelas espaldas, fugiram precipitadamente, e perseguidos sempre com mais vigor, foram obrigados a desemperar também as segundas portas chamadas da Lanterna ao mesmo tempo que outro piquete de paisanos e cidadãos tinha restaurado o bastião já nomeado de S. Bento. Restauradas deste modo as portas da cidade, e expulsos inteiramente dela os austríacos, pareceu ao povo haver bastantemente assegurada a sua liberdade, por isso não cuidou mais em persegui-los, o que foi para elas de grande fortuna, porque na mesma noite do dia 10 ate 11, tiveram largo tempo de porem em salvo o tesouro que tinham no exército, e de retirarem o restante das tropas, as quais deixando armazéns e bagagem prosseguirão com grande diligência as suas marchas até repassarem a Boqueta, e restabelecerem o seu quartel-general entre o forte de Gueve e cidade de Novi. O desejo da liberdade, e os motivos da ira, e do temor como existiam igualmente nos mais povos das comarcas vizinhas à capital, extremamente damnificadas do irregular modo das tropas austríacas, e expostas aos inconvenientes e perigos que o sucesso na cidade podia fazer cair sobre elas, as obrigou também a se assegurarem dos respectivos destacamentos, que se achavam nos seus distritos. Ilimitada foi a perda do povo, porque em todas as ações e ataques não se contam 50. Entre mortos e feridos, os austríacos padecerão muito mais, por em grande número dos que ficarão prisioneiros, porque excede de 4. E tantos, com estes como com os doentes se tem visto, e se vê o povo, ainda atendendo às insinuações mais vivas do governo, com toda a atenção possível.
como determinei de não entrar em uma relação distinta de todos os sucessos para não ampliar demasiadamente a presente carta, assim deixo de apontar a VM-os de menor entidade, como o rio do botim dos armazéns, a que concorreram até as mulheres, e rapazes, como o das instâncias, que se fizeram contra as fazendas dos que se correspondiam com os austríacos como do Saco, que se deu à casa de um destes patrícios, que na terra de Élbaro procurou salvar um destacamento de alenhões, e como de outros semelhantes factos, que na geral revolução de tanto povo se faziam absolutamente inevitáveis. Que direi que os oficiais austríacos, que ficaram prisioneiros, como a maior parte dos que ultimamente aqui se achavam, não cessam de arguir e condenar a conduta do seu comandante, como a do conde de Chotek, a quem atribuem sem rebuço algum, os motivos da revolução sucedida. Não posso explicar bastantemente a admiração que me causou naquele dia, e que ainda me causa o ver que ao mesmo tempo, que a desesperação suministrava as armas a este povo, ele contudo seguindo as constantes máximas do governo, nunca cessou, nem cessa de exprimir com a maior veneração o respeito devido a essa majestade imperatriz rainha, em cuja magnânima integridade tanto fia, e espera, que quando ficar sinceramente informada dos motivos, a que se deve atribuir esta sua extrema resolução, se dignará de reconhecer também os infortúnios de uma nação inteiramente constrangida a arriscar tudo para salvar o que aos homens grato mais neste mundo. Finalmente, como foi sempre grande, e obsequio, a fidelidade, e filial amor destes povos para o sereníssimo nosso governo, assim solenemente protestam, que igual será em todos os tempos o zelo, e empenho delas para a sua conservação, que o estímulo mais importante dos desvelos, e dos cuidados comuns, prontos para em qualquer ocasião, e tempo dar disso as provas mais evidentes, e de derramar o sangue não só pela conservação e interesses da República, mas pela defensa da pátria e da liberdade. Tais são as expressões dos meus cidadãos, e tais os sucessos, que me obriguei relatar, VM formará delas aquele recto juízo aos mesmos correspondentes, e se todo o mundo deve provavelmente interessar-se a favor de a República que em meio das suas desgraças se tem feita digna de melhor fortuna, essa ilustre nação será distintamente empenhada a procurar por todos os respeitos que não deixarão de se lhes oferecerem diante dos olhos na contingência presente, mas sobretudo deve ela esperá-la da divina providência, que com especialidade protege os oprimidos. Tenho a honra de ser perfeitamente Genova em 15 de dezembro de 1746. De VM. End of the Project Gutenberg e-book Carta de um cidadão de Genova a um seu correspondente em Londres Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed.
creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement.
There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,
give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. 1.E2 If individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 If individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1.
1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete,
inaccurate or current data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation,
anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4.
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the MainPG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation,
How to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. The full Project Gutenberg license.